Boa noite a todos. O tema de hoje, né, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 15, trata basicamente de suicídio. Tá? Só que antes de nós entrarmos propriamente nesse tema, nós vamos só nos lembrar da introdução do capítulo 5, que ele trata bem-aventurados aflitos, que é uma passagem que consta do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, né, os capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, ele representa talvez o maior código moral, o maior código de transformação da humanidade já deixada por algum espírito. E nesse caso foi o próprio Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, que aqui esteve encarnado junto com nós, se fez pequeno para se fazer compreendido, porque na sua grandeza, né, do Cristo, esses planos sublimados, nós não teríamos nenhuma condição de capturar o pensamento, ainda que ele chegue até nós, nos traga o conforto, nos traga uma sensação de profundo bem-estar físico e espiritual. O entendimento de sua mensagem tem que estar de acordo com a nossa capacidade evolutiva. Nós ainda, principalmente considerando a condição do planeta Terra, mundo de provas e expiações, nós variamos desde seres brutalizados, animalizados, vamos assim dizer, indivíduos totalmente voltados para a violência, sem nenhuma capacidade de empatia pelo semelhante, até seres da mais alta condição evolutiva encarnando aqui num processo de grande amor pela humanidade. Então, nesse planeta de provas e expiações, é claro que é impossível que a mensagem de Jesus pudesse ser compreendida na sua essência. Então, ele estava muito mais semeando para que, se naquela época tivessem espíritos capazes de percebê-la, eles iriam percebê-la. Outros que ainda não estivessem prontos para recebê-la, iriam pegar só uma parte dela. E outros que não pegassem nenhuma, essa mensagem ainda assim não morreria. Ela ficaria como semente jogada na terra, aguardando que essa terra ficasse apropriada para o seu desenvolvimento. Isso nos lembra muito a parábola do semeador, né? O semeador que saiu a semear. Então, no final dessa parábola, os tantos percalços que a semente sofre, né? Aquelas que de fato são, mesmo aquelas que na verdade dão aqueles frutos imediatos, né, que conseguem de fato germinar e gerar os frutos, algumas produzem 30, outras produzem 60, outras produzem 100. O que isso significa? Que os níveis evolutivos são diferentes. Cada um percebe essa mensagem de uma forma diferenciada. E aí nós estamos imaginando o quanto deve ter sido difícil para Jesus naquela época, se hoje nós muitas das vezes nos deparamos com certos desafios que nos são propostos no Sermão da Montanha, né? Essa mesma mensagem aqui, por exemplo, que foi lida na leitura de memorização pela nossa irmã, né, do livro Pão Nosso, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho, é a essência do Sermão da Montanha, essência. Né? Toda a mensagem de Jesus ela está incorporada em dois pontos chaves. A ideia de reino de Deus está ancorada em dois pontos chaves. Um é a ideia de um Deus onipresente, onisciente, misericordioso, infinitamente justo e bom, né? Infinitamente perfeito. E Jesus nos conclama a ver esse Deus em tudo. Você vai observando as parábolas para tentar fazer o entendimento, porque Jesus colocava as parábolas como se fosse uma complementação do entendimento dos seus ensinamentos. Né? E essas parábolas vão comparando, por exemplo, a parábola da semente que germina por si só. Você tem, por exemplo, uma semente que jogaram na terra, o homem não sabe como ela vai, deita, acorda, dorme. E aquela semente está se desenvolvendo, ele não sabe como. Então, o que ele queria dizer? O que Marcos, né, no seu capítulo 4, versículo 26, queria dizer com isso, na parábola da semente germina por si só? Essa força divina, ela está em tudo, até numa semente. Né? As bactérias que nós não vemos, se não fossem elas, e nós não tivéssemos elas dentro de nós, por exemplo, no nosso intestino, né, nós não conseguiríamos fazer boa parte do processo digestivo que nós precisamos fazer. A flora intestinal tem todo um trabalho extraordinário.
As bactérias, mesmo muitas outras que não são patógenas, elas irão ser extremamente importantes para o desenvolvimento de todo ser vivo do planeta. E então, ou seja, essa força vital oriunda de um pensamento superior, o pensamento de Deus, que anima todas as criaturas, todas estão interligadas, todas estão interconectadas, né? Então Jesus mostrava que Deus não era uma figura afastada, que precisava de um intermediário, nesse caso o templo de Jerusalém. E complementando essa questão que é colocada na leitura de memorização, há uma outra passagem, onde está no Evangelho de Mateus também, e que é o seguinte, também no Sermão da Montanha, Jesus diz assim: quando fores fazer tua oferenda no altar, e lembrardes, esse altar seria o templo de Jerusalém, né? Mas poderia também ser um outro templo, mas especialmente o templo de Jerusalém. Quando tu fores fazer a tua oferenda no altar, e essa é uma prática judaica anual, né, que se fazia na Páscoa, e outras datas também, mas a Páscoa principalmente é uma data muito importante. E lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, deixa a tua oferenda no lado do altar, vai reconciliar-te com o teu irmão, volta e aí sim tu faz a tua oferenda. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele não está condenando o judaísmo, não está condenando nenhuma religião. Ele só está dizendo que de nada vale a oferenda, qualquer que seja ela, se você não se reconcilia com o teu irmão. Então não existe um atalho para se chegar a Deus que não seja através das próprias criaturas, né? Então esse mundo de provas e expiações, com esses espíritos de condição tão variada, de níveis evolutivos tão grandes, é necessária essa convivência. É necessário principalmente desenvolver a capacidade de perdoar, a capacidade de não ter mágoas, de não ter rancor, né? Entre as diversas diretrizes que o Sermão da Montanha nos propõe, que não são nada fáceis, né, de nós entendermos. E nós ainda praticamos muito pouco do que ele agrega como verdade. E alguns nós nem entenderíamos se não fosse a doutrina espírita, né? No caso, e aí só complementando, se o ponto dessa ideia de reino de Deus está nessa soberania divina, que é uma das traduções de reino de Deus, a soberania divina também, você pode traduzir dessa forma, das leis divinas que nos envolvem. Por outro lado, nós temos uma transformação do indivíduo, uma transformação moral. E essa transformação moral, ela sempre caminha junto com a espiritualidade, porque observem que Jesus sempre coloca a presença de Deus em todos os seus ensinamentos mais importantes, sempre ele coloca a presença de Deus dentro desse processo. É como é a parábola do filho pródigo. Você vai imediatamente associar aquele pai a Deus que perdoa. Vejam bem, gente, perdoa no sentido espírita, sempre no sentido de dar uma nova oportunidade. Não é perdoar no sentido de, não, você fez, deixa para lá, não esquecer, que você pode ir para o céu. Não é assim, não. Perdoa aí é dar uma nova oportunidade de recomeço, oportunidade de ferramentas para que o indivíduo reconstrua o seu caminho. Então essa ideia está envolvida dentro desse conceito. Então toda vez que nós estamos, de alguma forma, trabalhando esse relacionamento com os nossos irmãos, nós estamos trabalhando o relacionamento com filhos de Deus, com a sua obra magna. Como é que nós podemos amar a Deus se nós odiamos a sua obra? É incoerente essa ideia. Se nós amamos a Deus, temos que aprender a amar a sua obra, mas se nós não conseguimos nem entender a obra que está no nosso nível evolutivo, como é que nós vamos entender a Deus que está num nível extremamente elevado? Então não adianta nós tentarmos fazer esses atalhos, como muitas vezes a humanidade tenta realizar, através de formas fáceis, entre aspas, né? De se tentar conseguir algum passaporte, né, que abrevie essa caminhada. Não existe passaporte para se chegar a Deus. Existe a carteira de trabalho, não existe passaporte para se chegar a Deus. É um trabalho de transformação moral que se realiza e um trabalho de aprofundamento da fé, da busca do divino, da busca do sagrado. Não importa em que religião você esteja, não importa que culto que você faça, não importa a filosofia espiritualista que você esteja. Se você consegue unir essa ideia de uma divindade com a ideia de uma transformação moral que torna uma pessoa melhor,
essas duas coisas, elas representam exatamente o conceito do reino de Deus. Juntas elas formam essa... E elas não conseguem caminhar separadas, elas precisam estar juntas, né? E quando Jesus fala a esses indivíduos, olha o que ele fala no capítulo 5 de Mateus, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados os famintos, os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, e bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós não temos como compreender essa ideia se não for dentro do mecanismo reencarnatório, né? Há ainda outra forma de compreensão, vamos ver mais à frente um pouquinho, mas o mecanismo reencarnatório é o principal deles. Se você está passando pela prova, pelas dificuldades, e dela você não se revolta, e essas são dificuldades que lhe causam dor, que lhe causam aflição, mas você não as transforma em revolta. Você aumenta com isso a sua fé, a sua disciplina, a sua lealdade a Deus, a sua vontade de se transformar moralmente. Ainda assim, mesmo passando as maiores dificuldades, você ainda tem a preocupação com a outra pessoa, com o seu irmão, aquele que nem mesmo às vezes você conhece. Aí você pode dizer assim, poxa, mas como é que pode um indivíduo que é pobre, que ele não tem recursos financeiros ajudar o outro? Pô, mas existem inúmeras formas de ajudar. A oração, uma oração intercessória, pedir aos bons espíritos, as falanges espirituais que venham ajudar aquele irmão a receber uma cura física ou espiritual, aquele espírito que desencarnou numa condição de sofrimento, que ele possa receber as suas preces como um bálsamo, como nós tantas vezes temos visto ao longo das revelações espirituais que nos têm sido trazidas. Isso é caridade, isso é compaixão, isso é você deixar de lado a preocupação só com você mesmo, só com as suas dores, só com os seus sofrimentos e começar a se preocupar com o próximo. Quando você começa a realizar isso, esse processo faz sentido, que é o que a doutrina espírita nos ensina. O mecanismo começa a fazer sentido, começa a significar que tudo isso tem uma finalidade. Se você entende que isso tem uma finalidade e está te transformando, então, muito em breve, isso vai variar de espírito para espírito, não mais será necessário esse sofrimento, digamos assim. Agora, a gente não sabe exatamente o contexto em que a passagem foi colocada, porque quando a gente imagina o Sermão da Montanha, a gente imagina que Jesus pegou e falou os capítulos 5, 6 e 7 numa pesada só. Mas isso seria muito difícil, porque imagina essas pessoas ouvindo esses 3 capítulos, os 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, com tanta informação, com tantas diretrizes tão difíceis. Provavelmente elas, e observem que no Evangelho de Lucas, elas estão colocadas não num único sermão, mas elas estão espalhadas pelo Evangelho de Lucas. Então isso significa que provavelmente esses ditos foram sendo colocados por Jesus ao longo do seu ministério público, junto com exemplos, junto com outros ensinamentos, mas Mateus preferiu juntá-los no que nós chamamos de Sermão da Montanha, que é uma bela forma de síntese de todos esses ensinamentos. E quando essas pessoas recebiam essas noções como bem-aventurados aqueles que sofrem, com certeza vinha ali junto com uma parábola, vinha algum tipo de exemplo, vinha uma pessoa que era curada, que estava sofrendo e era curada por Jesus e recuperava a sua fé, recuperava a sua esperança, recuperava a sua confiança em si mesmo, em Deus, né? Então, obviamente que ali fazia sentido a ideia de bem-aventurados aflitos. Observem que os judeus viam Jesus essencialmente como um rabi, os judeus que seguiam a Jesus, né? Muitos não seguiam, porque o judaísmo era muito pluralista, ele tinha várias vertentes, não só fariseus e saduceus, havia outras vertentes também. E dentro mesmo dos fariseus, nós tínhamos também vertentes dentro dos fariseus. Por exemplo, duas escolas, pelo menos, nós conhecemos pelos escritos rabínicos lá do Talmud, que é a escola de Shammai, né? E a escola de Hillel. Hillel, uma interpretação mais liberal do Antigo Testamento, Shammai, uma interpretação mais rígida, mais fundamentalista do Antigo Testamento.
Então, mesmo dentro do farisaísmo, nós tínhamos, então, vertentes, formas de compreensão diferentes. Jesus, também o João Batista, a mensagem dele também era um pouco diferente de Jesus. O João Batista pregava um arrependimento e logo a seguir o fim do mundo, né? A mensagem dele era apocalíptica. Então, assim, você se arrepende logo, porque o ouro vai pegar, né? Vai vir aí. O machado está posto à raiz da árvore, assim bem falado, né? E assim, era meio que na base do medo, né? Do indivíduo. A mensagem de Jesus já era diferente. Então, ou seja, havia um pluralismo dentro dessas propostas. E Jesus ele dava uma determinada diretriz. Alguns seguiram, outros não seguiram. E aqueles que seguiram tinham capacidades diferentes de interpretação. Mas uma coisa era certa, eles viam Jesus, um profeta, pelas curas que ele realizava, pelos exorcismos ou desobsessões que ele realizava, pelas palavras que ele dizia, né, com capacidade de convencimento, dada a sua grandeza moral e espiritual, e também o mestre de sabedoria pelas explicações que ele fazia das escrituras, pelas explicações que ele dava das situações cotidianas que iam acontecendo ali junto aos seus discípulos, junto ao círculo das pessoas que o seguiam. Tá? Então, só que alguns indivíduos que não tinham uma percepção, vamos dizer assim, muito clara, obviamente, e aí isso se encontra de alguma forma refletido nos evangelhos, especialmente quando nós começamos a ver, por exemplo, capítulo 13 de Marcos, que você vai ver quase que uma visão meio apocalíptica, né, atribuída a Jesus. Isso era uma interpretação judaica, chamada escatologia judaica, que via o fim do mundo que estava para ocorrer e o novo mundo que viria. Só que no caso da visão judaica, esse fim do mundo e o início de uma nova era, chamaríamos de escatos, do grego escatos, né? Fim de uma era, início de uma nova era, que é a escatologia, ela viria também com o Messias. O judeu que iria vir do ramo de Davi e assumiria o poder em Israel e levaria Israel novamente à sua grandeza da época, desde a época de Salomão, da época de Davi, 800 anos atrás. Então essa era a expectativa do povo judeu para a figura messiânica e para o fim do mundo. Isso marcou muitas comunidades cristãs primitivas e os próprios judeus mesmo que ouviram Jesus, muitos deles esperavam então que esse consolo que ele prometia viria num futuro. Não falamos da semente, da parábola do semeador? Não tinham aqueles que ao receber a semente, aqueles que receberam, né, a semente de Elimrô, produziram 30, outros produziram 60, outros produziram 100? O que quer dizer isso? Alguns compreenderam um pouco, outros compreenderam mais ou menos, outros compreenderam bastante. Então, alguns viam Jesus como um profeta apocalíptico também. Alguns entenderam dessa forma. Isso foi refletido no Evangelho, essa visão. E os Evangelhos só foram escritos 35 anos, pelo menos 35 anos depois de Jesus. O primeiro Evangelho vai ser escrito por volta do ano 70. Jesus se encarna por volta do ano 35. Então, passa-se 35 anos, mais ou menos, aproximadamente, até que o primeiro Evangelho seja escrito. Então, a percepção que a primeira e a segunda geração de cristãos tiveram, elas não quer dizer que fosse exatamente o que Jesus falou, mas foi o que eles entenderam. Mas é o que nós temos. E também não é muito diferente na mediunidade. Quando você tem uma mesa mediúnica, onde o espírito se manifesta, e vamos dizer que seja um médium até bem preparado, e o espírito comunicante seja, por exemplo, Bezerra de Menezes, muitas das vezes a mensagem, como ela passa pelo médium, pela mente do médium, uma vez que a comunicação mediúnica os campos vibratórios, os campos anímicos, os campos áuricos, né, que vão estar se aproximando, e não há quando a gente fala em incorporação, o termo nem é muito claro e nem muito correto, mas é o que a gente costuma usar, incorporação para o processo de psicofonia ou psicografia. Mas incorporar significaria tomar o corpo, mas não é bem isso que ocorre. Na verdade, o mecanismo em si, ele envolve muito mais uma troca com diferentes níveis de intensidade. Quanto mais o médium é propício ao fenômeno, mais essa mediunidade é intensa, essa capacidade do espírito de influenciar áreas, inclusive do sistema nervoso do médium, de modo que às vezes, por isso que a gente observa que em alguns casos a grafia do comunicante é idêntica quando ele estava encarnado, porque ele consegue um tal nível de sintonia com o médium, ele consegue então influenciar até o seu sistema nervoso fino e por aí o sistema muscular fino, porque
ele consegue reproduzir, inclusive, através desse sistema psicomotor, a grafia, né, do médium, do espírito quando encarnado. Mas o médium normalmente impõe algum grau de interferência que nós chamamos de animismo. Esse animismo é natural dentro do processo mediúnico. O que ele não pode, no processo, a gente sempre chama atenção aos nossos estudos, né? O que o animismo não pode é desvirtuar o teor da mensagem. Agora, se você completa a mensagem que está sendo dada com alguns elementos do teu cérebro, isso não é nenhum problema, desde que quando lida a mensagem significa aquilo que o espírito quis passar. Isso aqui é importante para nós entendermos. Ela não precisa, dificilmente o espírito vai conseguir, só em casos muito especiais que o médium não impõe nenhum tipo de interferência. A interferência do médium é natural dentro do processo, tá, gente? Isso aí não, o que não pode é que a interferência seja tal que a mensagem saia diferente daquilo que o espírito quis passar. Quanto maior, por exemplo, na obra Nosso Lar, do André Luiz, uma obra que a gente gosta muito, eu particularmente gosto muito, a gente estuda lá no centro toda segunda-feira, a gente sabe que, por exemplo, que o André Luiz ficou junto com o Chico durante 2 anos antes de começar a psicografia do primeiro livro, que foi o Nosso Lar. Depois veio toda a série Nosso Lar, toda a série de livros. Ou seja, foram 2 anos ele próximo do Chico Xavier para poder estabelecer a sintonia, a proximidade tal, digamos assim, a dificuldade da obra, tal o grau de, vamos dizer assim, de sutileza das palavras, a tecnicalidade das palavras, dos relatos, as minúcias que são ali mostradas sobre uma ampla, digamos assim, uma ampla gama de assuntos que são abordados em todos esses livros, né? Da mesma forma, isso, por exemplo, esse relato nos é dado, então, naquele livro Testemunho de Chico Xavier, da Sueli Caldas e Schubert. Mas é engraçado que quando você vai observar o Valdo, que também é um grande médium, apesar do Divaldo, digamos assim, vir com a missão da palavra, da oratória, que ele talvez foi, de todos os oradores espíritas, o maior orador espírita, nunca teve, acho que nenhum orador capaz de emocionar tanto, passar tanta coisas boas como ele, com tanta emoção e para grandes e pequenos quartéis, mas principalmente para grandes quartéis, onde ele ia em Chile, onde ele vai ainda, enche ainda, né? Lota. Tem também uma informação do livro Semeador de Estrelas, né? Também da Sueli Caldas e Schubert, que mostra como é que esse processo é mais delicado do que a gente imagina. Ele recebeu durante quase 10 anos comunicações da Joana de Ângeles, mas eram páginas que ele escrevendo. Aí depois desse tempo todo, nisso ele estava, porque eles até questionaram ele, mas você vai querer mesmo psicografar livro? Você tem uma missão da caridade, né, na Mansão do Caminho que estava fazendo, e a missão da divulgação pela palavra. Quase um apóstolo do espiritismo aí pelo mundo todo, pelo Brasil. E ele quis também psicografar. Então esse homem trabalhou no auge da sua capacidade, da sua força, do seu vigor físico, quase que virando direto, dormindo 4, 5 horas por dia no máximo, o resto trabalhando o tempo inteiro, para poder dar conta de fazer isso tudo. Eu falei, você vai querer fazer isso mesmo? Ou não, quero fazer e tal. Começaram as psicografias de poemas, de passagens, de explicações, papapá. Aí quando chegou depois de 10 anos, eu estava com uma caixa com aquele troço lá. E aí ele pede, ele fala com a Joana de Ângeles, então se já não era hora de pegar aquele material e fazer daquilo ali um livro. Não, você vai fazer livro disso aqui não, você vai praticamente tudo. Isso foi só treino. Agora nós vamos começar a psicografar. Aí ele teve a permissão para guardar uma única comunicação, que não foi nem da Joana, foi de um outro espírito que trouxe para ele. Eu não me lembro o nome desse espírito, mas foi a única comunicação que ele teve a permissão para guardar. Aí os outros teve que queimar tudo. Que era tudo treino. Ele achando que ia publicar aquilo ali como livro. Aí começa, aí quando você vai ver uma obra de Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, também com o Divaldo ou da Joana, você vê o grau de complexidade que tem, mas aí o espírito já está com ele há um bom tempo, criando essa sintonia e quebrando as resistências, porque é um tipo de comunicação muito sutil, traz muitas informações. Mas, no geral, a mediunidade, ela cumpre o seu papel ao momento em que, para nós, de uma forma geral, quando somos missionários, somos espíritos tentando nos melhorar, tentando
voltar um pouco de nós para a doutrina, quando se recebemos uma mensagem, se ela pelo menos conseguir, digamos assim, atender a essência do que o Espírito queria passar, está cumprida a tarefa. E isso é que é importante. Se ela é exatamente o Espírito, nas minúcias, isso não importa. O Espírito não espera isso. Ele espera que pelo menos a essência seja preservada. Okay? Isso é fundamental, de fundamental importância. Então, quando a gente volta a Jesus, não tem problema, essas palavras dele não ficaram nas minúcias preservadas, mas a essência ficou. É isso que nós temos que saber. E ficou. Então, como essa essência fica preservada, então os evangelhos são um dos tesouros mais preciosos que nós temos para a humanidade. Existem outras escrituras importantes também pelo mundo afora, mas os evangelhos são muito importantes para o mundo, muito, muito importantes. Então, a compreensão deles naquela época, muitas das pessoas entenderam que o reino de Deus era algo que já se realizava no momento em que você iniciava essa transformação moral e no momento em que você já se conectava com esse poder superior. Mas foram poucos que tiveram essa visão. A maioria projetava esse reino de Deus para um evento futuro, com a segunda vinda de Jesus, chamada parousia, em grego, ou maranata, ou maranatá, no aramaico. Então projetavam para um futuro essa segunda vinda de Jesus, quando então faria esse julgamento esperado também pelos judeus. E aí se implantaria o reino de Deus. Mas essa é uma digamos assim, uma visão equivocada, em parte. Eu digo em parte por quê? Porque no futuro, de fato, sendo a Terra um mundo regenerado, quando se tornar um mundo regenerado, nós teremos muito mais alguma coisa parecida com o reino de Deus do que a Terra como ela está hoje, com tanta confusão que nós estamos vendo por aí. E as pessoas muito confusas e as coletividades muito confusas, né? Então nós ainda estamos um pouco afastados disso. Mas esse mecanismo, individualmente, ele está desenvolvido em níveis diferentes entre cada pessoa. Tá, ok? Agora, vamos falar propriamente da questão do suicídio. Porque ele está dentro do mecanismo das aflições, do sofrimento. Né? E aí, nós não temos agora um Jesus aqui junto de nós, encarnado, para trazer uma tal força, uma tal capacidade de envolvimento que nos curasse, às vezes, só pela sua presença. O que nós temos são os seus evangelhos que nos são legados, e aqui vou situar dentro do Espiritismo, mas é claro que as religiões cristãs e também as religiões orientais, com seus mentores, com seus missionários, são coisas lindas. Olha, para estudar o budismo tem escrituras maravilhosas ali, tem coisas maravilhosas que são colocadas. Ou a gente acha que Deus só ligou a nós espíritas o privilégio de receber uma revelação. É muita pretensão nossa, né, achar isso? É claro que não. Todos os povos e todas as épocas receberam revelações. E cada um entendeu dentro dos seus níveis, das capacidades. Mas para nós ocidentais, já ligados à tradição cristã, a doutrina espírita, ela busca novamente os evangelhos e dá-lhes uma nova interpretação, digamos assim, mais aprofundada, com explicações de todos aqueles elementos, porque na maioria das vezes Jesus impunha a sua autoridade moral para dar respaldo àquilo que ele colocava. As suas curas que realizavam eram elementos que deixavam as pessoas sem saber o que fazer. Elas ficavam, de fato, muito convencidas daquilo que estava sendo colocado. Mas nós hoje não temos, assim, muitos irmãos nossos tiveram, por exemplo, na convivência com o Chico, com o Divaldo, na convivência com os espíritos do século XIX, ou com outros médiuns, as oportunidades de ver coisas extraordinárias. Por exemplo, Cesário Lombroso, né, que foi um grande jurista e principalmente um estudioso, ele estudou um campo de estudo dele hoje não é muito considerado, apesar que algumas faculdades de direito ainda trabalham os estudos de Cesário Lombroso, que era associar certas características do cérebro com tendências criminosas, de desenvolver uma capacidade de criminalidade. Isso aí até pouco tempo atrás, até hoje acho que em direito se estuda a chamada facies lombrosa e tal. E ele era totalmente contra o espiritismo, batia de frente, papapá, e queria provar que o espiritismo era uma fraude. E ele foi justamente tentar estudar isso com o Eusapio Palladino, logo com o Eusapio Palladino. O Eusapio Palladino, na médium italiana, se você fosse comparar em termos assim, de mediunidade e efeitos físicos, a importância dela para o movimento espiritualista, de uma forma geral,
foi tão grande quanto a importância do Chico para o movimento espírita no Brasil, do ponto de vista das mensagens, das comunicações. Aí o camarada vai lá para tentar desmascarar ela. O que acontece? A mãe dele se materializa na frente dele, a mãe dele desencarnada. Ela desaba. Aí se torna espírita, começa a escrever tanto café, né? Tem até livros dele publicados. Então, muitas das vezes, você precisa ter esse elemento de convencimento, né? Para fazer isso. E no caso era o que Jesus muitas vezes usava como um dos elementos. Às vezes não precisava do elemento da cura naquele momento, de uma materialização para produzir esse resultado. A pessoa já estava preparada para entender aquilo que Jesus colocava. Da mesma forma que hoje, você pega uma pessoa, você mostra uma reunião de efeitos físicos para ele, ainda vai ficar saindo ali ressabiado. E o outro que nunca viu uma reunião de efeitos físicos, nunca viu uma comunicação mediúnica, uma assinatura que tivesse exatamente o padrão grafoscópico do encarnado, ele se convence naturalmente como Bezerra de Menezes, né? Entrou no bonde, foi lendo o livro dos Espíritos, falou, não sei o que, eu já conheço tudo aqui, né? E ele era católico. E assim nós temos vários exemplos da doutrina espírita, pessoas que pegam com uma naturalidade impressionante, e outras que ficam sempre com aquela pulga atrás da orelha, com aquela dúvida, não conseguem entender e tal. Então tudo isso depende realmente de uma certa maturidade espiritual também, ou de um contato prévio com a doutrina no passado, para ter essa condição do entendimento doutrinário. E quando nós entramos, então, especificamente nessas questões do suicídio, nós temos primeiro citar os fatores kármicos. Então, porque Jesus, quando estava falando para aquelas pessoas lá, bem-aventurados aflitos, muitos deles estavam também passando por problemas kármicos. E esse passar por problemas kármicos significa como se fosse uma catarse. Você está trazendo de dentro de você tudo aquilo para fora, e muitas delas se manifestam. Bom, tem duas formas pelas quais o processo kármico se manifesta. Um deles é de dentro para fora, quando você vem do seu subconsciente, o que Freud chamaria de sombra, Joana de Ângeles chama de sombra, apesar de Joana de Ângeles ser uma seguidora, vamos dizer assim, de Jung, né, do campo da psicanálise. Ela tem particularmente um estudo aprofundado da obra de Jung, que incorpora esses estudos de Jung, de Carl Jung, dentro da proposta dela, e ela chama de sombra a esses elementos que nós trazemos, que precisam ser transformados, porque são forças, são pulsões que vêm à tona de uma maneira, digamos assim, ela é negativa em termos, é o início do processo terapêutico. Porque se ele não viesse à tona, você ou acabaria somatizando aquele processo no teu corpo físico, ou você iria ficar sofrendo a vida inteira com aquilo sem poder trabalhar. Então tem que vir à tona de alguma forma. E quando vem à tona, muitas das vezes surgem sofrimentos e aflições que precisamos trabalhar. E, eventualmente, a lei do karma, a lei de causa e efeito, produz mecanismos de fora para dentro. Então são aqueles fatos que nos atingem. Por exemplo, às vezes a perda de um filho, não é perda, mas a separação temporária, que é uma dor muito forte para qualquer pai, para qualquer mãe, muitas das vezes está relacionada a fatores kármicos. Às vezes uma doença que nos atinge, mas não é uma doença desenvolvida porque às vezes nós desenvolvemos doenças pelo nosso próprio psiquismo, mas são doenças que às vezes nos atingem de fora para dentro. Por exemplo, uma doença contaminante por uma bactéria, por um vírus, e que uma hepatite, por exemplo, você vai adquirir ela através, às vezes, de um vírus. E esse vírus é um elemento que vem de fora para dentro, mas ainda tem uma junção kármica dentro desse processo. E muitas das vezes é comum nós observarmos que dentro do processo de suicídio, o que acontece às vezes? Você se suicidou na vida anterior. Você tinha, vamos dizer, 30 anos de idade, tirou a sua própria existência, encerrou a sua própria existência. Muito bem, às vezes acontece o seguinte, você reencarna novamente, tem todo o processo que nós já conhecemos em várias obras, né, do processo depois da desencarnação, pela via do suicídio em geral, são processos dolorosos para o espírito, mas também há que se considerar, e aí quando nós começamos a ver as obras de Manuel Filomeno, André Luiz principalmente, e vamos estudando. Eu não uso tantas obras básicas especificamente nesse conceito, porque o Céu e o Inferno, por exemplo, quando ele estuda o problema dos espíritos que desencarnaram
pelas vias do suicídio, em geral, ele trata da questão psicológica do espírito, né? Naquele momento ali. Ele narra o que ele está sentindo. E geralmente, pouco tempo depois da desencarnação. Ou alguns anos, no máximo poucos anos depois da desencarnação. Não dá para ir muito além disso. No século XIX não dava para fazer muito além disso. Tinha que ir galgando isso aí aos poucos. Mesma coisa, descrição do plano espiritual. Você acha que dava no século XIX você falar de uma cidade como o nosso lar? Não. Vou chamar Kardec de maluco, de espírito de obsessores, de mistificadores. Né? Então teve que vir o tempo certo de maturação para que se preparasse o caminho para que aí a continuidade do processo da revelação. Tanto que Kardec, no capítulo 1 do livro A Gênesis, item 55, ele diz que o espírita tem caráter progressivo. Então as pessoas que negam às vezes esses tipos de revelações que vão acrescentando novos, vão ampliando o escopo da doutrina espírita, ainda que a base toda esteja na codificação, é como a minha sogra costuma dizer, né? A Consuelo. Às vezes tem espírito que quer ser mais kardecista do que Kardec. Então, se Kardec falou que a doutrina é progressiva, vamos entender isso. Por ela ser progressiva, por que ela tem que ser progressiva? Porque ela tem na sua base a ciência. E a ciência é progressiva. Ela tem como base na sua essência a filosofia. E a filosofia é progressiva. Novos conceitos vão se estabelecendo. Então, como é que a doutrina espírita vai ficar parada no século XIX? Ela precisa, de fato, com a chegada de novos missionários, de novas revelações, ela precisa, obviamente, incorporar ao seu corpo, desde que não entre em conflito com essa base, com esse alicerce, que são as obras básicas. Não entra em conflito. Na maioria das vezes, não entra. Quando entra em conflito, aí a gente tem que ficar com o cabelo em pé, aí, com a pulga atrás da orelha. Tomar cuidado, porque muita obra mediúnica também é obra mistificadora. E tem centro, inclusive, fazendo estudo de obras que são, no mínimo, suspeitas, porque ainda trazem muitas novidades, vamos assim dizer, sem que tenham sido ainda testados, tenham sido aprovados, tenham sido estudados, colocadas as hipóteses contrárias a ela, porque a ciência ela é mais forte quando ela é possível ser contestada e ela pode, então, você coloca, ela levanta a sua tese, vamos dizer assim, e você faz a antítese. O que é isso? Você faz uma contratese. E ela consegue se defender dessa contratese. Isso não enfraquece a ciência, isso a fortalece. Agora, quando você faz uma afirmação que não tem como ser provada, fica complicado. Então, quando você traz afirmações que você permite a contestação, pelo menos filosoficamente falando, e ela suporta essa contestação e mostra que está certo, ela se torna mais forte. A ciência, sim. Esse é um dos princípios, inclusive, do Karl Popper, né? Ele é um dos grandes filósofos da ciência, que chama-se critério de falsibilidade. Quando você consegue tentar provar que ela é falsa, ela te dá essa chance de você vou descobrir aqui um jeito de puxar o tapete desse cara, que essa tese aí ela é falsa. Quando você vai puxar o tapete, não vai puxar não, meu amigo. Por causa disso, isso. Aí você vai e contrapõe a antítese. Então você consegue mostrar, ela sai mais fortalecida ainda, fica mais difícil puxar o tapete, porque agora ficou mais pesado esse tapete, mais preso no chão. Então isso é a evolução da ciência, assim que a ciência evolui. Se a doutrina espírita ficar, como ficou a Igreja Católica presa a dogmas lá de 2000 anos atrás, aí vai criar um problema danado. Porque quando você entra com uma argumentação, qualquer que seja, semana passada, né, Manquinha, a gente foi lá no Nova Aurora, né? Aí estávamos falando sobre céu e inferno e penas eternas. Eu fui dando um monte de exemplos de como é que você contrapõe, através de critérios lógicos, que o céu e o inferno e penas eternas, ele cai como um castelo de cartas. Você não precisa nem entrar com grandes argumentações. Ele não resiste ao menor razão, digamos assim. Mas aí o indivíduo se refugia no dogma. Aí não dá, você refugia no dogma, meu amigo. Então, no dia que você largar o dogma, a gente para conversar, né? Se refugiou no dogma, ele escuta que ele tem para se proteger ali nessas situações, né? Bom, um outro fator importante dentro do mecanismo do suicídio são as neuroses. E hoje nós podemos dizer que o mundo vive uma epidemia de neuroses, né? A
as neuroses afetivas, e essas são muito perigosas, porque as neuroses afetivas levam às vezes ao desgosto, uma decepção amorosa, por exemplo, uma situação em que o indivíduo acha que não vai mais encontrar ninguém que ama ele, ou então ele perde a capacidade de confiar numa outra pessoa para um relacionamento afetivo. Isso eu particularmente trabalhei com um indivíduo que ele se decepcionou, teve uma decepção amorosa, entrou no mecanismo de um sofrimento tal, entrou nesse processo neurótico, essa neurose afetiva, que ele começou a beber, a partir daí, perdeu tudo que tinha. Ele tinha oficina, ele tinha casa, ele tinha carro. No final da vida dele, ele já estava trabalhando como ajudante de motorista, carregando caixa de leite, na época, né, de leite sem saquinho. E por fim veio a ter uma cirrose e veio desencarnar em Juiz de Fora. E era uma pessoa boníssima, uma pessoa que gostava muito dele, mas ele chegou ao ponto que ele não conseguia fazer as coisas mais simples. E acabou desencarnando numa espécie de suicídio inconsciente. Né? E isso fruto de uma neurose afetiva. Então as neuroses são muito complicadas. O transtorno de pânico, né? Também transtorno de ansiedade, o monoideísmo, a hipocondria. O hipocondríaco, por exemplo, ele vai acabar, se ele insiste demais naquele processo de só pensar em doença, só pensar em doença, só pensar em doença, isso é o monoideísmo, ideia fixa. Ele acaba produzindo, vai chegar uma hora que ele acaba produzindo, vai conseguir o que quer, vai acabar conseguindo mesmo uma doença grave, né? Porque vai desarticular a capacidade do sistema imunológico dele de combate às infecções ou até mesmo as mutações de células que se transformam em tumores. E essa incapacidade de reação pode favorecer uma antecipação da sua desencarnação, produzindo então aquilo que nós chamamos de um suicídio consciente. Ele não é que ele queria esse suicídio, mas meio que inconscientemente ele foi produzindo isso. Mas é importante sempre levar em conta que esses fatores de suicídio, eles sempre têm, é muito importante chamar a atenção para isso. Existem os fatores atenuantes e os fatores agravantes. Nós estávamos citando aqui que o fator atenuante, qual é o fator atenuante? É quando o indivíduo comete suicídio numa situação em que ele está fora de si. Digamos assim, um processo obsessivo grave em que o obsessor o leva a cometer um suicídio. Nesse caso, né, há atenuantes razoáveis para esse processo. Ou então ele é um indivíduo psicótico, está numa crise psicótica, onde ele se mata. Também há fatores atenuantes muito fortes. Se ele tem plena consciência do que está fazendo, aí os fatores agravantes são mais fortes. Então, tudo isso, então não adianta a gente achar que, da mesma forma que você não tem dois nascimentos iguais, você não tem duas desencarnações iguais, o suicídio não pode ser colocado só numa única forma de você tentar entender o que vai acontecer com o seu espírito. Mas o espírito vai ficar sempre preso ao corpo, ou vai ficar preso ao corpo durante quantos anos? 10 anos? 15 anos? 12 anos? 2 anos? Não dá para saber. E cada caso é um caso. Terá que ser levado em conta todos esses mecanismos que conduziram a esse processo, que acabaram por produzir esse processo. E os fatores atenuantes e agravantes dentro disso. Esses fatores agravantes e atenuantes, eles são muito importantes para se levar em conta isso. Eu só queria voltar aqui naquela que estávamos falando, o exemplo do camarada que se matou por 30 anos lá atrás. Muitas das vezes que nós observamos, isso voltando ao fator carne, que eu tinha esquecido disso aqui, só de complementar, às vezes a pessoa vai bem. Quando chega com 30 anos de idade, ela começa a entrar no processo de uma melancolia, que ela não entende o porquê daquilo. Mas são esses elementos do subconsciente vindo à tona. Normalmente, não é que isso seja sempre, tá, gente? Mas é com certa frequência, mais ou menos na mesma data, na mesma época, aproximadamente na mesma época que ela cometeu o suicídio. É a prova que está vindo ali. E não tem jeito, as provas são necessárias, porque seria mais ou menos como se fosse assim. Imagina que você foi na faculdade, você estudou na faculdade, aí você foi fazer uma prova de matemática. Aí você pegou, vamos dizer que a nota fosse 7 lá, a média, a mínima para você passar, você tirou 5. Aí fez a segunda prova, tirou 5. Chegou no final do semestre lá, olha, você vai ter que fazer aí segunda época, sei lá, alguma coisa assim. Aí você diz assim, não, mas eu estudei bastante. Depois que eu tirei essa prova 5, não precisa fazer a prova não, eu estudei bastante, eu estou sabendo já. Ah, o professor Antônio, você estudou? Ah, não, então tá bom, então não vou passar você. Seria mais ou menos isso, não dá, tem que fazer a prova de novo.
Tem que saber se ele está... Não importa que seja a prova, até que você prova. Pode fazer uma apresentação para a turma, pode fazer um trabalho, pode fazer um portfólio. E as técnicas de didáticas são várias. Muitos até questionam o uso das provas, né? Mas não tem muito jeito, né? Turmas grandes você tem que fazer prova mesmo. Mas tem que usar outras técnicas didáticas também para se fazer as avaliações. Não, mas isso é um campo aí, uma outra história. Mas o importante é que o indivíduo tem que passar por uma prova para mostrar que ele de fato superou aqui. Se ele desencarnou pelas vias de suicídio e se arrepende do plano espiritual, não quer dizer que ele não vá de novo repetir a dose quando estiver encarnado, porque encarnado é um pouco diferente. Se não precisasse encarnar, nós faríamos então toda a nossa evolução no plano espiritual. Se nós precisamos encarnar, é porque tem alguma coisa diferente aqui. E essa coisa diferente é a ligação ao corpo físico e as limitações que são impostas. E as inúmeras influências que recebemos no meio onde nós estamos. E é vencendo essas, digamos assim, adversidades, eu coloco sempre com uma certa reserva esse termo, porque se nós formos falar de tudo que nos incomoda, nos aflige, é uma adversidade, é como se Deus estivesse nos punindo, né? É como se Deus estivesse brincando assim, vou jogar umas adversidades aqui para esse indivíduo. Mas não é assim. A adversidade ou o sofrimento, eles são mecanismos educativos. O problema é que, como nós vamos lidar com essa adversidade? Como é que a gente lida com isso? Como é que nós vamos conseguir vencer esse processo? E isso é um mecanismo evolutivo. Se não fosse isso, não teria razão, seríamos criados. Às vezes, mas por que então Deus não nos criou? Bom, pergunta para ele. Eu não sei responder essa pergunta. O que eu sei é que nós somos criados, como a doutrina espírita nos ensina, simples e ignorantes. E vamos adquirindo conhecimento, à medida que adquirimos conhecimento, fazemos escolhas, utilizamos o livre-arbítrio, escolhemos entre o certo e o errado e colhemos os frutos dessas escolhas. Esse processo pronto acabou. Agora, para entender isso lá na frente, mas por que Deus já nos fez prontos e acabados? Não sei, nós só vamos saber isso daqui a uns trilhões de anos, mas vamos saber, com certeza vamos saber. Se você tiver paciência, nós vamos saber. Eu não tenho a menor preocupação com isso agora, que sei que vai demorar para caramba para aprender isso. Então, eu prefiro imaginar o seguinte: é assim que funciona, é a lei divina, pelo menos dentro da nossa capacidade de percepção é essa, é o mecanismo evolutivo, que aliás é um mecanismo que é encontrado na natureza, encontrado em tudo evolui, as instituições evoluem, a economia evolui, a tecnologia, assim, tudo evolui. Então nós, seres humanos como espírito, também evoluímos. E essa evolução não se faz deitado numa rede, na beira da praia, né, uma aguinha de coco, ninguém vai evoluir com isso. Você vai evoluir no dia a dia, ali, acordando cedo, trabalhando, lidando com aquele funcionário ali que te perturba, que, né, quer te passar para a perna, nas desilusões amorosas, ou na perda de um ente querido que nos ensina o sentido de desapego, mas também nos ensina o sentido de fé. Então todos esses elementos vão se juntando para produzir um ser humano cada vez melhor, cada vez mais evoluído, que se aproxima cada vez mais de Deus. Um outro ponto também muito importante é quando você tem ausência de significado na sua existência. A ausência de significados, a ausência de objetivos predispõe o indivíduo ao mecanismo do suicídio. Às vezes, você estabelece como princípio que aquilo que move a sua existência, que aquilo que o motiva a acordar cedo, a trabalhar, ou mesmo estando doente, a fazer o que tem que fazer, é que você quer conseguir muitas propriedades, quer ficar rico. Bom, é uma motivação, é um significado que você estabeleceu, é um sentido. O problema dele é que ele pode, às vezes, dar errado. Por quê? Porque voltamos lá no Sermão da Montanha. Jesus já falava, não cultiveis tesouros na terra, mas sim no céu, onde a ferrugem não corrói, as traças não vão lá roer o seu tesouro, os ladrões não roubam ele. O que ele quer dizer com isso? Tesouro, o que os tesouros são os tesouros das coisas? É a sua sabedoria, é a sua fé. Esses elementos, eles são extraordinários para produzir o quê? A felicidade e a evolução. Isso ninguém rouba de você. Podem tirar o teu corpo, podem tirar tudo de você, mas a tua sabedoria, a tua fé, a tua ligação com o divino, com o sagrado, ninguém pode tirar. O Viktor Frankl, naquele livro Em Busca de Sentido, né, ele foi um sobrevivente do Holocausto, inclusive ele teve em Auschwitz, a família dele foi quase toda morta, e ele funda uma escola de psicanálise
chamada logoterapia, né? E essa escola de psicanálise, também em Viena, né? Chamada Terceira Escola de Psicanálise de Viena, ela trabalha muito a busca do sentido a partir. Ele não vai muito a parte, ele não faz o que normalmente a psicanálise ele não fazia, ele já desencarnou, agora há pouco tempo. Ele não fazia, por exemplo, o que Freud fazia, tentar buscar na infância o sentido que motivou, aquilo que motivou o trauma que agora precisa ser trabalhado para. Não. Ele parte do agora e começa a tentar entender no indivíduo qual o sentido que ele deve ter para a sua existência, para que ele continue a sua caminhada e incutir nele um sentido de existência, fazer com que ele procure buscar dentro de si um sentido para a sua vida, para que ele caminhe. Então é lindo esse livro de Viktor Frankl e outras obras dele, porque ele é um psicanalista com essa vertente espiritualista, né? E é muito bacana, muito bonita essas obras dele. Então, quando o seu significado é mais espiritual, ele não está sujeito a essas flutuações da matéria, menos chance você tem de ter esses tropeços. Mas, entre não ter sentido nenhum, é melhor que você tenha algum sentido material. Pelo menos você está estabelecendo uma meta que, de alguma forma, você está evoluindo. Pelo menos no sentido da disciplina, da inteligência, de outros fatores que estão evoluindo. Mas o ideal é que esse sentido seja colocado de uma forma mais elevada, num patamar mais elevado espiritualmente falando. E a ausência desse sentido, a ausência desse significado, pode levar a criatura ao vazio existencial, e dentro desse vazio existencial, o suicídio é um caminho muito perto de adentrar por ele. As obsessões são outro fator que podem conduzir a esse mecanismo. Aí nós também, as obsessões estão relacionadas aqui também aos fatores kármicos. Aí, de certa forma, as obsessões se interligam a eles. A neurose pode estar interligada de forma da hipocondria. A hipocondria pode estar obsidiada. Mas pode ser que não, pode ser que ele começou o mecanismo da hipocondria com um tipo de neurose, mas que de repente se associa ao mecanismo obsessivo que encontra o espírito vibrando no mesmo padrão. Então, em geral, as neuroses tendem a estar acompanhadas de mecanismos obsessivos, que nós estamos cercados de não são milhões, são bilhões de espíritos, né, convivendo conosco na proporção de mais ou menos 6 para 1, 5 para 1, 4 para 1. Então, nós topamos com o espírito na rua, topamos com o espírito quando entramos no ônibus, topamos com o espírito em qualquer lugar. E muitos deles, quando nós topamos com o espírito na rua, pode estar certo que não é um espírito que está na condição normalmente das mais elevadas. Ele está sofrendo, está passando por problemas. Então, se você dá a brecha, pronto, aí vem a obsessão simples, que é o primeiro estágio, né, do processo obsessivo. Mas quando a obsessão está ligada a fenômenos kármicos, ela pode facilmente conduzir a processo de suicídio. E aí nós falamos que às vezes os fatores, digamos assim, atenuantes são muito levados em conta pela espiritualidade, ainda que, veja bem, o fato de haver um fator atenuante aí nos remete a uma outra questão. Mas por que aquele espírito está perseguindo esse obsidiado? Aí você vai lá ver que esse obsidiado cometeu crimes terríveis contra aquele obsessor. Então o problema não é o suicídio. O problema é o sentimento que ele cultivou para gerar aquele ato de violência contra o irmão. Isso nós temos muito, muito bem explicado no livro da Ivone Pereira, quando ela trata daquele caso em que alguns judeus foram mortos, inclusive um rabino é morto, seu filho, sua nora, e mais 2 filhos dele são mortos pela Inquisição por padres dominicanos, freios dominicanos, e 300, 400 anos depois vão encarnar lá no Rio Grande do Sul. Esse mecanismo kármico de obsessão, esses judeus, né, não perdoaram, porque foi uma coisa realmente terrível que eles passaram, morreram nos cordões da Inquisição. E a família, o pai se suicida, o nome dele era Leonel, e ele era digamos assim, o chefe, né, daquele grupo ali de freis dominicanos. Os dominicanos eram particularmente conhecidos, eram chamados de cães do Senhor, para vocês terem uma ideia. Na Idade Média eram chamados os cães do Senhor, porque eles eram digamos assim, os inquisidores mais cruéis que nós encontrávamos, né, eram entre os dominicanos. E a história é muito triste, essa história dessa ordem, pelo menos nesse aspecto da Idade Média. E aí o Leonel se desencarna, outro filho dele pela via de suicídio, aí vem uma intervenção espiritual para começar um trabalho ali
de tentar ajudar aqueles indivíduos que estavam obsidiando e ajudar os obsidiados. Então é um processo complicado pra caramba. E aí o problema não está nem no suicídio dele. O suicídio dele foi totalmente assim, inconsciente em função do grau de obsessão. A questão é trabalhar a maldade dele lá do passado, que ainda está de alguma forma presente dentro dele. Então isso aí que se torna um grande processo. Doenças prolongadas às vezes levam, ou a iminência de uma desencarnação dolorosa pode levar o indivíduo a uma desencarnação pela via de suicídio. Outro grande problema, porque as doenças aí, voltando novamente Jesus, bem-aventurados aflitos. Ora, às vezes você tem que passar por uma doença prolongada, aquilo significa que para você poderá te dar a oportunidade de mudar a sua forma de pensar a você mesmo e ao mundo. Quando você joga fora essa oportunidade pelo suicídio, mesmo que você não... Porque o pior suicídio que existe, digamos assim, seria daquele indivíduo que perdeu a fé na vida, que perdeu a vontade de viver, que perdeu a fé em Deus, que não tem significado. Isso é o mais complicado, porque tudo isso ele vai levar para o plano espiritual. E o tratamento é muito complicado. Quando o indivíduo é levado por fatores como uma dor intensa produzida por uma doença, já começam a entrar alguns atenuantes dentro do processo para minimizar as complicações que vão ter após a sua desencarnação. Mas o problema é que exatamente a doença era um dos mecanismos da cura espiritual, que ele elimina. Então vai ter que retomar de novo, passando pela prova novamente outra existência. Então, não, mas de repente em outra existência a medicina já encontrou cura para cada. Não adianta, vai vir outra. Ainda não tem cura. Não adianta, gente. Cada vez se encontra, pode observar, cada vez se encontra a cura para uma doença, surge uma nova. A medicina vem nessa luta, tentando lutar contra a morte, não consegue vencer, não adianta. Desencarnação é um mecanismo natural, sempre vai haver. Porque tem que ser assim, se o indivíduo viver 500 anos, essa é uma conquista da ciência, poderia ser uma conquista da ciência, mas seria uma tragédia espiritual, porque o indivíduo viver 500 anos, ele perdeu a oportunidade de umas 4 reencarnações dele. Ele nasceria em condições diferentes, situações diferentes, oportunidades diferentes, e nós tendemos a ficar. Eu estava falando isso para um amigo meu hoje, e falando isso com o Ângelo também, né, com o nosso filho, de 2 anos, que a mãe estava querendo botar em aula de piano. Eu falei, não bota em aula de piano, porque o menino já está fazendo um monte de coisa, e está indo bem no jiu-jitsu, está indo super bem, tá? Vai começar a botar muita coisa na cabeça dele, não vai conseguir fazer nada direito. Deixa fazer inglês. Fazer você? Deixa de fazer inglês. Por quê? Porque inglês com 12, 13 anos está ótimo para aprender inglês. Você está com a cabeça, com as sinapses ainda estão fresquinhas ainda para se formar. Aprende rapidinho idioma. Agora eu, burro velho, estou aprendendo lá, falando Duolingo lá. Eu fiz inglês há 30 anos atrás, um pouquinho, mas foi rápido também, precisei. 4 anos, 3, 2 anos só, 2 anos de inglês. Então foi só o básico mesmo, não deu para evoluir muito. Agora eu estou tendo que fazer, mas é muito mais difícil. Por quê? Porque as suas sinapses já estão mais, digamos assim, estabelecidas. Então você tem que forçar mais essa flexibilidade, essa plasticidade neural para novas conexões. Né? Então esse aprendizado, quando você já está com 70, 80, 90 anos de idade, tem mais é que desencarnar mesmo. E você já recomeça de novo como criança depois, preparou no plano espiritual, nova encarnação, novos projetos, papapá. Não, você vai ficar vivendo, entendeu? Travado ali naquela concepção que vai ficar cristalizada, porque o teu cérebro não tem como, ele tende a ficar, e as oportunidades vão ser menores mesmo, porque você vai ficar sempre na mesma família. 500 anos, mesma família, mesmo trabalho, acho que não é legal, não. Eu acho que não é bom. É melhor estar tendo mais oportunidades. Né? Então, o nosso grande desafio hoje é, de fato, vencer esse processo do suicídio, um problema seríssimo do ponto de vista humano. Mas nós já estamos aí com o nosso horário, vamos extrapolar o nosso horário, né? E vamos já encerrar. Tínhamos mais algumas coisinhas, mas fica com uma outra oportunidade aí. Mas eu só queria chamar a atenção de uma coisa. Se nós pegarmos aí o Sermão da Montanha, pegarmos aí os ensinamentos de Jesus, tudo que os Espíritos nos têm trazido, eu particularmente assim, sou apaixonado pela obra de André Luiz, sou apaixonado pela obra do Manuel Filomeno. A Mônica agora comprou para mim o livro Perturbações Espirituais, esse livro de 2015, é relativamente recente do Divaldo. A obra do Manuel Filomeno do Divaldo é mais da década de 70.
Esse livro tratava mais de obsessão e desobsessão, era o foco do Manuel Flamengo, extraordinário, material maravilhoso, também sou fã desse espírito também. Mas esse livro segue a mesma linha também daquela transição planetária, e o amanhecer de uma nova era, e agora vem perturbações espirituais. Ele começa a falar desse problema agora, sempre Bezerra de Menezes também chamando a atenção, dessa confluência, desse momento de convergência de ideias diametralmente opostas, que Kardec também já nos havia alertado. Nós temos um mundo muito confuso, há um choque de ideias, estamos saindo de um mundo, ou pelo menos estamos no meio de uma turbulência de um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, então aumentam esses extremos, inclusive os casos de suicídio. E aí nós deixaríamos aqui, para nós finalizarmos, 5 fatores muito, muito importantes. Nós podemos deduzir-los todos eles, tanto do doutrina espírita como do Sermão da Montanha. Já fizemos essa atividade lá no centro, né, no nosso estudo de André Luiz. Primeiro, autoconhecimento. É uma busca, todos nós temos que fazer exatamente porque nós trazemos essa bagagem encarnatória de outras vidas, precisa ser trabalhada. Não adianta botar tudo na culpa nos espíritos e na obsessão, porque muita coisa é nossa mesmo, e nós é que temos que trabalhar esse passado nosso. O segundo ponto que nós trazemos é a espiritualidade, religiosidade. Não é religião, religiosidade. Espiritualidade, é você se ligar a Deus a partir de uma simples oração. Então, autoconhecimento, espiritualidade, aí vem a compaixão, essa capacidade do amor ao próximo, nós vamos chamar de compaixão, o amor ao próximo. A capacidade de vencer o seu próprio orgulho, o seu próprio egoísmo. Esses elementos são fundamentais, a compaixão é fundamental dentro dessa caminhada, né? Um quarto ponto é a disciplina mental. Ninguém consegue nada sem disciplina. Isso aí é fundamental para se vencer esses demônios interiores que nós trazemos, são modificá-los, transformá-los, né? E por fim, o desapego. O senso de desapego, de tal forma que a gente não vai odiar a matéria, mas a gente vai viver na matéria sem amá-la nem odiá-la, usando ela a nosso favor para a nossa evolução, e não para a nossa perdição, não para a nossa queda. O dinheiro, ou os recursos financeiros, a matéria, qualquer que seja, nos proporciona um certo grau de bem-estar para o corpo. Beleza, não tem problema nenhum nisso, desde que nós não nos tornemos escravos dela, porque senão o processo se reverte contra nós. Então, o senso de desapego, que aliás é dentro do budismo, um dos pontos chaves, o conceito de impermanência, de desapego, também é um ponto-chave dentro do espiritismo, né? Então, se nós seguirmos esse caminho com esses conceitos, desenvolvendo esses conceitos, muitos desses processos de, digamos assim, dessa violência que o indivíduo produz através do suicídio poderão ser prevenidos, poderão ser evitados, e nós mesmos poderemos ajudar outros irmãos que nos procurem no momento de sofrimento e ter aquela compaixão para ouvir, para primeiro ouvir bastante. Porque a gente às vezes quer dar muito conselho e não quer ouvir, não tem que ouvir bastante, deixa a pessoa falar bastante, só precisa falar. E depois a gente tenta dar alguns conselhos, dentro daquilo que a doutrina nos ensina que pode ser útil ao nosso irmão e prevenir esses processos tão desastrosos, né? O mecanismo evolutivo, que atrapalha tanto o mecanismo evolutivo, que é a desencarnação através dessa vida. Então nós encerramos aqui nessa parte da palestra. Pode fazer a oração? Pode fazer? Ou vai ser oração? Faz? Tá. Você vai. Tá. Então vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador, suprema inteligência, suprema perfeição, infinita bondade, infinita justiça, infinita perfeição. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, divino instrutor, querido médico, querido mestre, e aos trabalhadores desta casa, trabalhadores espirituais, que neste momento envolvem a todos os irmãos aqui presentes, canalizando essas energias que vêm dos planos mais altos,
envolvendo em docíssimas vibrações todos os nossos irmãos aqui presentes. Essas energias balsâmicas que curam as dores do corpo e da alma, que aliviam as aflições e os sofrimentos. Os ensinamentos e as intuições trazidas por nossos irmãos espirituais que iluminam aos nossos caminhos. Não nos deixam tropeçar, não nos deixam sentir medo, porque nos sentimos amparados, aconchegados nos queridos braços do Mestre, porque Tua mensagem, Senhor, chega até nós, Teu pensamento chega até nós, Tuas vibrações, que ao se depararem nessa casa, como orvalhos de luz que caem, inundando cada um dos aqui presentes em profunda alegria, profundo senso de agradecimento pela oportunidade de aqui estarmos, numa casa em que tratamos nossa alma, nosso espírito. Pedimos, Senhor, a Tua proteção quando daqui sairmos, para que quando retornarmos aos nossos lares, possamos levar conosco a mesma paz, a mesma harmonia que aqui cultivamos. E que Tua proteção se estenda ainda aos trabalhos que serão efetuados esta noite aqui ainda nesta casa. Muito obrigado, querido Mestre, que assim seja.